Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, tem nos concedido mais esta rica oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, todos aqueles que amam estudar a palavra de Deus, mais alguns comentários. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Quero fazer um convite todo especial para você que não é inscrito. Se inscreva, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a alcançar mais vidas através deste rico e precioso ensino que é o ensino da palavra de Deus. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 8 da classe de adultos, a qual vai tratar do tema Paulo, o discipulador de vidas. Nós estamos extraindo exemplos da vida do apóstolo Paulo, a qual nos enche de alegria e nos motiva a cada dia, através deste homem de Deus, que demonstrou ser um grande desbravador do Evangelho, anunciando o Evangelho para os gentios, para todos aqueles que crêem em Jesus Cristo, e estamos extraindo exemplos para a nossa vida cotidiana a respeito deste grande homem de Deus. E nesta oportunidade nós vamos ver aqui que ele foi um grande discipulador de vidas. Além de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho para todos aqueles que crêem no Filho de Deus, ele também ensinava: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mateus 28, 19. Ide, ensinai, né? Todos aqueles que acreditariam então em Jesus Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide fazer discípulos por todas as nações. É isto que é o mandato do Senhor para conosco. E Paulo cumpriu na sua plenitude este mandato. E nós estaremos estudando um pouco sobre aquilo que o apóstolo Paulo fez através da sua vida. Atos 15, 41 Atos 15, versos 40 e 41 é a nossa leitura, o texto áureo da nossa lição. E diz o seguinte: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Apóstolo Paulo foi enviado, encomendado o quê? Encomendado pelos os irmãos. Encomendado pelos irmãos. Eu quero destacar aqui esta palavra, encomendado pelos irmãos, porque um discípulo, um apóstolo, um presbítero, um evangelista, para ele sair de um lugar, fundar uma igreja, e fazer discípulos nesta igreja, ele precisa então da confirmação da igreja. Ele precisa então da recomendação da igreja local, para que ele possa então fazer este trabalho, debaixo da bênção do seu pastor, debaixo da bênção, dos irmãos locais, porque ele está anunciando o reino de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o reino de Deus também ele é organizado. Eu não posso simplesmente me autotitular pastor, fundar uma igreja e começar a discipular os irmãos. Eu preciso ser reconhecido pela igreja local para fazer este trabalho, para anunciar este trabalho. Claro, todos podem pregar o evangelho, todos podem anunciar, todos podem evangelizar, mas é importante, quando a gente vai abrir um trabalho mais árduo, maior, em uma determinada região, precisamos ser encomendados e enviados pela nossa liderança, para que assim Deus
possa então estar neste negócio. Ele foi lá, encomendado pelos irmãos, e confirmar as igrejas que já estavam, né, instituídas em determinadas regiões. Por quê? Porque no período, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, em Atos 2, no Pentecoste, né, muitas pessoas, 9 nações, ouviram o evangelho através da boca de Pedro. E o apóstolo Pedro pregou, 3.000 almas se converteram, pregou novamente, 5.000 almas se converteram, 8.000 almas se converteram, através de 2 pregações do apóstolo Pedro. E então essas pessoas convertidas se espalharam pela essas nações. E então essas pessoas convertidas começaram também a ganhar outras pessoas, e o evangelho foi se multiplicando, a igreja foi crescendo. E o apóstolo Paulo precisava ir até essas comunidades cristãs para poder confirmar as igrejas. E o mais importante, meus irmãos, ensinar, discipular os novos convertidos que ali estavam chegando. A verdade prática dessa lição vai dizer o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Na área de ensino, na área de discipulado, na área de ensinar, na área da educação cristã, o objetivo maior é para que Deus seja glorificado na sociedade. Que Deus possa ser exaltado na nossa sociedade. E que o cristão possa imitar a Cristo em todos os sentidos. Porque o cristão não é crente se ele não tiver Cristo como referência. Se ele não tiver Cristo, para que ele possa, né, observar os exemplos de Cristo. E assim, o nome de Deus ser glorificado na sociedade. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Atos, capítulo 2, verso 42 e 47, Atos 20, verso 1 e o verso 4. Nós não vamos ler aqui para nós ganharmos tempo, tá? Os objetivos específicos dessa lição, como sempre, são 3. Primeiro é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, salientar a integridade da missão no discipulado, que é pregar e ensinar. Primeiro se prega para a conversão, depois se ensina para criar raiz e estrutura dentro da caminhada cristã. E por fim, terceiro objetivo específico é ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas, como é o discipulado em outras áreas, em outros países, com culturas diferentes. Esses dias eu estava vendo aqui um vídeo que na África, por exemplo, eles adoram o Senhor com danças, né? Eles adoram o Senhor com alegria. Já que no Brasil, né, na doutrina assembleiana, né, as danças, né, as danças de maneira no púlpito, as danças que mais severas, umas danças mais bruscas, né, em algumas igrejas não são permitidas. Já que na cultura da África, eles dançam. A alegria deles é dançar para o Senhor. Então, trazendo esse exemplo para os irmãos, precisamos ter também essa ideia de como discipular neste meio, no meio de culturas diferentes do nosso país. A introdução da nossa lição vai dizer o seguinte: nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu, para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo, os novos convertidos,
os recém-nascidos, porque a igreja precisa trabalhar também com os novos convertidos que precisam, né, ser ensinados. O Senhor Jesus falou: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, reconhece Jesus Cristo como seu Salvador, depois disso é discipulado, é ensinado, passa pelo batismo nas águas, e aí Deus vai trabalhando na vida dessa pessoa, e ele passa a ser um discípulo que também discipula outras pessoas, e a igreja vai crescendo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Primeiro ponto, Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida, né? E de pregar e de fazer discípulos, né? A qual eu falei agora há pouco. Após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. É aquilo que eu falei para os irmãos. A descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, após o Pentecoste, né, trouxe um mover espiritual muito grande, porque entende os teólogos que historicamente a igreja nasceu naquela ocasião com a pregação do apóstolo Pedro, a qual ele trouxe para Cristo naquela ocasião 8.000 almas. Pregou a primeira vez, 3.000 almas se converteram. Pregou a segunda vez, 5.000 almas se converteram. 9 nações estavam ali reunidos. E essas nações, né, essas pessoas que se converteram a Jesus, que ouviram o evangelho, voltaram para as suas terras, e ali então nasceu historicamente, né, a igreja de Cristo de maneira organizacional, né? E ali a igreja começou então a passar pelo momento de estruturação. Houve-se então, por causa do crescimento da igreja, a necessidade dela se estruturar, né? Dela ter, né, apóstolos, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, para poder auxiliar e ajudar a igreja nas suas necessidades. E uma dessas necessidades é o discipulado. Criar projetos, né? Criar meios, né, de estudos para que os recém-nascidos, aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, pudessem então ser bem estruturados, criar raízes para que eles possam também caminhar com as suas próprias pernas e no futuro também discipular outras pessoas. Então, o discipulado bíblico é, em primeiro momento, né, fazer discípulos, né, conforme o Senhor Jesus falou, e ensinar a palavra do Senhor, que é a verdade. João 17 diz que, Pai, santifica-os. Jesus falando, na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Segundo o subtópico, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Ele não ficou apenas, né, navegando sobre águas rasas, não. O apóstolo Paulo, ele procurou, né, entender mais, né, se aproximar mais de Jesus Cristo. Ele procurou, através do Espírito Santo, ouvir mais a voz do Espírito Santo. Ele saiu para o deserto da Arábia, nós sabemos aqui nas lições anteriores, que ele passou um período isolado da sociedade. E nesse período que ele passou, né, durante 3 anos após a sua conversão, foi um período de preparação para que ele pudesse então
conhecer mais a Jesus Cristo, conhecer mais ao Senhor. Paulo sabia o desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida dos discípulos. Paulo escreveu 13 cartas. Há quem diga que o livro dos Hebreus, também pelo seu texto escrito, possa ser também do apóstolo Paulo. Mas as pessoas, os estudiosos, não são unânimes em falar com relação a isso, mas confirmado tem 13 cartas. E nessas 13 cartas, a qual ele escreve para as igrejas, essas 13 cartas mostram o conteúdo doutrinário, a sua dedicação do apóstolo Paulo em ensinar. Por exemplo, a igreja de 1 Coríntios, lá a igreja de Corintos, Paulo, ele se preocupou em ensinar sobre os dons espirituais, como é a forma correta de usar esses dons, a organização desses dons, porque ele sabia que lá muitos irmãos ali de Corintos tinham variedades de dons, eles eram cheios do Espírito Santo e acontecia várias maravilhas através dos dons espirituais que era derramado sobre aquela igreja. Na igreja de Éfeso, por exemplo, ele organiza os dons ministeriais, os dons de apóstolos, evangelistas, né, presbíteros, diáconos. Né? Ele fala sobre os dons de profecia, né, o profeta, os cooperadores, os auxiliares. Ele, no seu conteúdo daquela carta, tem um conteúdo doutrinário e ensinador. Nós vimos que o apóstolo Paulo, além de correr o mundo para pregar o evangelho, ele também se preocupava intensamente com o ensino, né? Com a questão de discipular outras pessoas, porque ele sabia que era um ciclo. Um discípulo, né, já foi aluno. Né? O discípulo, ele se torna mestre porque ele já foi discípulo algum dia. E quando ele se torna mestre, ele começa a discipular outras pessoas. Então, é um ciclo que faz com que a igreja cresça e tenha alicerce e raiz na pessoa de Jesus Cristo. Crie também maturidade. Subtópico 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. O primeiro passo que Paulo tinha em mente era anunciar. Ele sabia que a pregação do evangelho era necessária. A pregação do evangelho, ela é indispensável, porque a pessoa só vai crer se ela ouvir o evangelho, né? No livro de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E para poder ter fé, precisa ouvir o evangelho. Precisa ouvir sobre Jesus Cristo. E o primeiro ponto, que nós vemos aqui, o primeiro passo do apóstolo Paulo, é anunciar o evangelho, né, cheio do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, ao segundo passo, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente. Olha só, um tempo suficiente para o quê? Para firmar os passos dos novos convertidos através do discipulado. Ele mesmo ensinava, e após esses discípulos se tornarem maduros e começarem a exercer cargos eclesiásticos dentro da igreja, e ele viajava, ele iria para outra região, e aqueles membros, né, que já são maduros começavam a discipular outras pessoas e ensinar outras pessoas. E assim a igreja crescia e o reino de Deus, né, ia crescendo e o evangelho foi conquistando mais
pessoas no mundo. Hoje em dia, para os irmãos terem ideia, só a religião cristã, né, aquelas pessoas que se professam cristãos, hoje é a maioria, né? É a maior religião do mundo, é o cristianismo, seguido depois do islamismo e depois do judaísmo. Mas o cristianismo é a religião a qual tem mais seguidores nos dias atuais. Por quê? Por causa da frequência da pregação e a dedicação que as igrejas devem ter no discipulado. Ponto 2. O discipulado é a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Então, o ponto de partida sempre foi a pregação. Não existe outro ponto de partida a qual a igreja deve seguir, a não ser o evangelismo, a evangelização, a pregação do evangelho. Ponto 2, o ensino, que é o segundo ponto. Fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como seu salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Toda semente, quando ela é plantada em uma terra, né, a terra, a qual, antes dessa semente ser plantada, esta terra precisa ser cuidada, ela precisa ser lavrada, ela precisa ser preparada. Né? E quando nós entregamos a mensagem a uma terra que vem passando por várias intempéries, podemos dizer assim, ventos, chuva, sol, e essa terra não está preparada, o coração do homem não está preparado, a semente é plantada, aquela pessoa aceita a semente, aceita o evangelho, mas precisa de um cultivo, precisa de regar, precisa de cuidar, precisa de preparar, precisa lavrar, precisa regar, né? Precisa ter uma atenção especial para aquela pessoa que aceitou aquela semente, para que esta semente venha germinar e dar frutos, né? E fazer com que o fruto do Espírito possa fazer com que esta pessoa, através dos seus atos e comportamentos, ganhe outras pessoas para Jesus Cristo. E isto é feito através do ensino. Não é só pregar, a pessoa se converteu, deixa de lado, né? Deixa ela se virar sozinha que Deus vai resolver a vida dela. Não. A gente precisa ter um cuidado especial através do ensino da palavra, né? Através do companheirismo, o acompanhamento, né, dos novos convertidos, para que eles não venham a se desvalecer na fé, a se enfraquecer na fé, e então sair da igreja e procurar se desviar novamente. Nós vimos aqui que na parábola do semeador, Jesus Cristo faz uma ilustração sobre sementes. E nessa ilustração de semente, tem uma semente que cai sobre as pedras, numa área rochosa. Esta semente, ela germina, porém ela não tem raiz, porque o local onde ela foi plantada é duro, é arenoso, né? É pedregulho, e essa semente não cria, e essa semente tem raiz, porém não tem profundidade, e ela não se subsiste, não consegue sobreviver. Quando vem o sol, Jesus Cristo falando, esta planta, ela seca, porque ela não tem raiz. Por quê? Porque a estrutura dessa planta não está aprofundada em um solo fértil, preparado para receber e para fazer com que esta semente cresça, né, germine e dê muitos frutos para o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter esse cuidado.
em primeiro momento, né? Pregar e mais ainda, segundo, né, o próprio Jesus falou, ensinar. Jesus ensinou muito mais do que até mesmo os milagres que ele fez. Em todos os lugares, se os irmãos perceberem, Jesus ensinou muito mais. A preocupação maior de Jesus era na salvação da alma, na cura da alma, para que essa pessoa pudesse encontrar com ele, né, lá na frente. Claro, consequentemente vinham as curas divinas para que o nome de Deus seja glorificado, mas Jesus, na maioria das vezes, ensinou, discipulou. Terceiro ponto, pregação e ensino. A igreja local, subtópico, né? Terceiro subtópico. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade e que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Nem por força, nem por violência, né, meus irmãos? A igreja deve pregar, anunciar o evangelho e o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, é ele quem faz a obra, né? As pessoas devem ser atraídas pelo Espírito Santo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola bíblica dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Meus queridos, uma das realidades dos dias atuais que nós vemos, e infelizmente esta é uma realidade, é que cultos que têm muito movimento atraem muito mais pessoas do que cultos de ensino da palavra. Graças a Deus que o nosso Deus ainda tem preservados homens e mulheres estudiosos que queiram, que têm sede pela palavra de Deus e que estão comparecendo à escola bíblica dominical e aos cultos de ensino. Mas geralmente, eu não sei aí na sua igreja, mas geralmente aqui no Pará, em algumas regiões, os cultos de ensino de escola bíblica dominical têm menos pessoas. Por quê? Porque o interesse pelo estudo da palavra tem se diminuído. Mas nós não devemos desanimar. Nós não devemos deixar de lado, né, as pessoas por causa da falta de interesse. Devemos prosseguir e, se possível, fazer estudos bíblicos nas casas, né, e avançar para discipular, procurar como é que está, fazer uma ligação, mandar uma mensagem. Hoje nós temos aí equipamentos tecnológicos como o WhatsApp, né, o Messenger do Facebook. Temos vários meios de mandar mensagem. Podemos discipular também através dos meios de comunicação, fazer visitas, né, e assim ajudar os novos convertidos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, a terem uma fé mais firme e alicerçada na palavra de Deus. Ponto número 3 vai dizer o seguinte: o discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, rejeitavam. Sempre vai ter os opositores do evangelho. Jesus teve opositores. Jesus teve os fariseus, né, que estavam ali com ele, também eles estavam ali sempre presentes. Jesus começou a chamar a atenção e os fariseus começaram a seguir, Jesus tentando pegar ele em alguma falha, né? Jesus tinha os opositores, os fariseus, os saduceus, né? Alguns se convertiam, mas outros endureciam seu coração e rejeitavam o ensino da palavra. Jesus pregava nas sinagogas dos judeus, né, onde os judeus se reuniam para estudar a Torá. Jesus observava e aproveitava esta situação para poder ensinar a palavra, né, e fazer com que eles entendessem que ele era o Cristo, né, anunciando todas as coisas que o Deus Pai tinha falado para ele, mas porém nem todos aceitaram. O apóstolo Paulo, porém, ele falava de Cristo em todos os lugares que ele andava, quer seja no carcereiro, na prisão, nos montes,
nas sinagogas, nas praças, aonde ele se encontrava com pessoas, ele anunciava. E o interessante é que, neste ponto aqui, nós estamos vendo aqui um pouquinho sobre cultura, ele estudava sobre a cultura da sua época, estudava sobre a cultura do seu tempo, e fazia um link, associava isto com o Jesus Cristo vivo, crucificado. Anunciava Cristo, né, fazendo uma ligação da cultura daquele povo. Um exemplo de sabedoria que nós devemos também ter nos dias atuais. Ponto número 2, subtópico 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo registrada em Atos 1:8, onde diz que os discípulos seriam testemunhas do Senhor, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mostrando aí que o evangelho ele não estava apenas restrito apenas para os judeus, mas o evangelho precisava ser pregado para toda a criatura, para todos aqueles que precisavam, né, que estavam à volta dos discípulos. Os apóstolos não seriam testemunhos de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam pela Judéia, Samaria, para pregar até os confins da terra, como eu falei para os irmãos, né? E isto trouxe então um reconhecimento, né? Um conhecimento, melhor dizendo, sobre o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto. Subtópico 3, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar, é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus, né? Portanto, 1 Coríntios 10:31 vai dizer: quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, fazemos tudo para a glória de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8, vai dizer que tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é honesto, né? Tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar, nisso nós devemos anunciar, nisso nós devemos prosseguir, né? Comparando a cultura da época, né? Desde que não entre em conflito com a palavra de Deus, mas que seja anunciado o Cristo vivo para todos os povos. A conclusão vai dizer: o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Pregação, ensinamento. Nós não devemos esquecer isso. Pregação, ensinamento. Pregação, ensinamento. Aquele que recebeu o ensino, prega e ensina. É um ciclo que a igreja cresce. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas a nossas. Aqui temos promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Revestimos do poder do Espírito Santo e anunciamos o Evangelho para todas as pessoas que agora aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Queridos, que nós possamos entender isso, que além de nós anunciarmos, precisamos pregar e discipular, né, para que as pessoas possam então criar raiz, né, criar estrutura e prosseguir na sua caminhada cristã, também fazendo outros discípulos, e assim então o reino de Deus é anunciado. O apóstolo Paulo nos dá um exemplo claro sobre isso, e nós devemos então continuar a seguir o exemplo deste apóstolo do Senhor. Tá bom, meus queridos? Se você gostou dessa videoaula, se ficou até aqui, deixe seus comentários, né? Dê um like no vídeo, né? Compartilhe também, faça com que outras pessoas possam conhecer, porque você fazendo isso, né, o YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai mostrar para mais pessoas. Na próxima lição,
nós estudaremos sobre Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Fiquem todos na paz e até a próxima, se Cristo nos permitir.